bom dia, tudo bem? Eu sou o Beto do Vale, queria que vocês dessem um alô aí se vocês estão ouvindo, alguém fala aí um oi para mim, quero só ter certeza de que está transmitindo direitinho. Olá, Fernando, bacana. Então, bom dia, pessoal. Obrigado pela participação, é uma satisfação estar aqui com vocês, falando de um tema que a gente gosta tanto, que a gente tem trabalhado ao longo dos anos, que é a gestão do conhecimento, e a ideia é a gente hoje trazer uma abordagem um pouquinho diferente, né? Essa brincadeira dos tesouros escondidos, né? Falar da temática da gestão do conhecimento, mas olhando para o valor dos conhecimentos que estão muitas vezes escondidos nas organizações, tesouros a serem descobertos, a serem aproveitados pelas empresas, pelas pessoas. Então é isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Tá? Esse é o nosso tema. O convite, né, da SBGC foi de falar sobre como usar melhor o conhecimento nas organizações. Então, essa abordagem dos tesouros, a gente entende aqui, eu e a Impact entendemos que é uma maneira interessante de valorizar o conhecimento e aproveitá-lo bem. A gente vai buscar falar um pouquinho de oportunidades, apontar algumas oportunidades que a gente vê em diversas organizações, em diversas empresas com quem a gente tem trabalhado. Vamos falar um pouquinho de práticas também, na medida, né, e no limite do tempo, 1 hora dá para falar de uma forma mais ou menos rápida, não dá para aprofundar muito, a gente tem muita história para contar, mas a gente não vai poder contar muitas, enfim. Mas a ideia é sobrevoar esse tema de uma forma geral e mostrar um pouquinho o potencial dos impactos que a gestão do conhecimento pode gerar nas organizações. Vamos usar um tempinho, quem sabe, para contar alguns casos, algumas histórias, de forma rapidinha. Né? Desde já convido vocês a interagirem bastante. Né? Vou começar me apresentando um pouco. Né? A SBGC é a instituição que está organizando esse encontro. Né? Eu tenho colaborado com a SBGC ao longo dos anos, né? Que a SBGC tem uma atuação em promover a gestão do conhecimento, ajudar as organizações a trabalhar a gestão do conhecimento. E eu sou da Impact. A Impact é a minha empresa de consultoria em gestão do conhecimento, inteligência e inovação. Né? Nessa conversa, a gente vai trazer um pouquinho da nossa experiência, um pouquinho da nossa abordagem, do que a gente tem visto no mercado. O que está na tela é um pouco da nossa experiência. Né? A Impact foi criada há 1 ano, mais ou menos, mas eu venho trabalhando com gestão do conhecimento, educação corporativa e inovação há mais ou menos 15 anos. Aí na tela estão algumas das empresas, algumas das organizações com quem a gente já trabalhou ou trabalha. Né? E essa diversidade de realidades e desafios é que a gente vai trazer um pouquinho para essa conversa, compartilhar com vocês. E vou querer ouvir vocês também. Ouvir não, porque a gente não tem o áudio aqui, mas eu queria que vocês usassem o chat, né, que está aí do lado, para conversar, para interagir. Essa experiência da Impact, a gente tem... Minha tela está falhando aqui. Talvez eu esteja com algum problema de conexão, vamos ver. Conectou de novo, né? Vamos lá. Se cair, vocês me avisam, hein? Vamos lá. Aí na tela estão algumas das nossas publicações, né? Eu tenho algumas participações em alguns livros e revistas, né? Uma revista britânica onde eu já publiquei um artigo, esse livro Gestão 2.0, que tem um capítulo que eu escrevi, né? Está aí na tela para vocês, fala sobre trabalho na era 2.0, o 10 dimensões na gestão de inovação, tem vários autores aqui, coordenado pelo Cláudio Terra, e eu tenho uma participação em um dos casos do livro. Tem um pouco também disponível no nosso blog, né, no site da Impact, que o endereço está aí na tela. E no SlideShare. Além do SlideShare da Impact, tem o meu SlideShare, que tem várias das apresentações que eu tenho compartilhado ao longo dos anos. Satisfação dizer que o meu SlideShare esteve entre os 5% mais consultados do mundo em 2013 e 2014. Então, tem coisa bacana lá sobre gestão do conhecimento e inovação, quem quiser consultar. E para vocês conhecerem um pouquinho mais da Impact, tá tudo no site, mas aqui na tela, nossas linhas de atuação, gestão do conhecimento propriamente dita, processos de inteligência, educação corporativa e gestão da inovação. A gente gosta de dizer que a gente entende tudo isso como gestão do conhecimento,
como mobilizar conhecimento para gerar resultados imediatos ou futuros. E nessas linhas de serviço a gente trabalha no nível estratégico, com estratégia de gestão do conhecimento, de inovação, no nível tático, modelos de gestão, como organizar processos aí de gestão do conhecimento, de inovação, de educação, e no nível operacional, em soluções e práticas, ferramentas, enfim, ajudando as organizações a fazer acontecer a geração de conhecimento, geração de resultados por meio do conhecimento. Então, será uma satisfação conversar com vocês, quem quiser, tiver desafios para conversar com a gente. Mas vamos lá. Queria que vocês se apresentassem, né? Eu estou vendo aqui que tem várias pessoas participando. A gente tem uma grande oportunidade aqui, uma rede de pessoas participando, então eu gostaria que cada um colocasse aí no chat, nessa caixinha aí do lado, digitasse seu nome, qual a sua empresa ou organização e de que cidade você está participando. Tá? E aí todo mundo que está participando vai poder ver e interagir, né, com outras pessoas aí interessadas nessa questão dos desafios de conhecimento. Mariana, da Arcade, de São Paulo, ok. Cláudia, do Tribunal Regional do Trabalho. Então, vocês estão vendo aí no chat quem é que está participando. Quem quiser também, enquanto vocês se apresentam, eu agradeço aí quem se apresentar, quem quiser se conectar com as demais pessoas que estão participando, pode colocar também seu perfil no LinkedIn, do Twitter, e aí a gente vai ter uma rede aqui de pessoas conectadas para discutir esse tema. Ok? Vamos lá, então podem continuar se apresentando. E algumas coisinhas básicas, o Fernando já deve ter falado sobre isso. Para fazer perguntas, digite no chat ali, mas coloque o hashtag, né, o famoso jogo da velha, antes da pergunta, para ela vir diretamente como pergunta para mim. Alguém está me avisando aqui que os slides não estão acompanhando. Vamos ver se a conexão vai ajudar. Eu já fiquei sabendo também que tem algumas regiões de São Paulo que estão sem energia. Tá? Então, pode ser que tenha gente aí se conectando ou tentando se conectar. Mas tudo bem. Enquanto o slide atualiza, a gente vai avançando aqui na nossa conversa. Quem quiser fazer comentários também pode fazer. E esse material que está sendo apresentado e o vídeo vai estar gravado e disponível nesse mesmo site depois do workshop, depois do webinar. Ok? Vamos lá. Qual vai ser a nossa conversa aqui? Primeiro, a gente está falando de tesouros escondidos. Que tesouro? A gente vai falar, que tesouro é esse da gestão do conhecimento? Alguns conceitos-chave para a gente entender o valor do conhecimento nas organizações. Depois, vamos falar do mapa do tesouro, né? Onde é que estão os conhecimentos que podem fazer diferença no meu negócio? Depois, vamos falar um pouquinho, uma vez que a gente encontra o tesouro, e agora? O que a gente faz? Como é que a gente aproveita esse conhecimento para gerar resultado e evolução na organização? E caçadores de tesouros, como é que a gente incorpora essas práticas no nosso negócio, nas nossas organizações, e ajuda a transformar isso numa capacidade organizacional. Aprende a aproveitar melhor os tesouros que estão escondidos nas organizações. Então, esse vai ser o nosso roteiro. Alguém está comentando que o som não estava falhando. Alguém pode confirmar aqui se estão ouvindo direitinho? Estamos conectados? O Fernando pode me avisar aqui pelo chat. Ok. Bom, tem algumas pessoas que podem não estar acompanhando. Se for o caso, depois, como consolação, pode assistir ao vídeo. Vamos em frente com quem está conectado. E eu vou começar com essa questão do tesouro. Que tesouro é esse que é o conhecimento? Né? Nesse gráfico, a gente pode ver a evolução, né, do valor de mercado das organizações, das 500 maiores empresas do Dow Jones. Okay? Na linha vermelha está a evolução do valor de mercado dessas empresas, né, desde a década de 20 até os anos 2000. E a gente pode ver que o valor das empresas, a partir da década de 80, começou a aumentar muito, né? E o valor dos ativos tangíveis, né,
das instalações, equipamentos, tudo que é tangível na organização, esse valor aumentou apenas um pouco, enquanto o valor total das empresas aumentou muito mais. O que será que fez a diferença, né, para que essas empresas se valorizassem tanto? Essa diferença entre o valor dos ativos tangíveis e o valor de mercado das empresas é justamente o capital intelectual. O capital intelectual é que, nas últimas décadas, tem feito a grande diferença no desempenho das organizações, no valor das organizações. Em outras palavras, o que está sendo mais valorizado pelo mercado, pelo consumidor, pela sociedade, são os ativos intangíveis, o conhecimento, os relacionamentos, a marca, modelos de negócio, processos, enfim, tudo aquilo que é relacionado a conhecimento na organização. E como é que a gente trabalha isso no dia a dia do negócio? Eu vou mudar de lugar para que a conexão melhore um pouquinho. Quem sabe é a conexão aqui que não está boa. Espero que não seja um problema da rede. Vamos lá. Então, cada vez mais, o que faz a diferença no conhecimento, no desempenho das organizações, no valor das organizações, tem sido os conhecimentos. E o que a gente está acostumado a acompanhar, né? Quando a gente olha para as nossas organizações, a gente costuma gerenciar apenas os processos mais tangíveis, né? Produzir, vender e entregar. Fluxo de materiais, de equipamentos, fluxos financeiros e até fluxos de pessoas. Mas muitas vezes a gente deixa de gerenciar aquilo que realmente está fazendo a diferença nas organizações, que são os ativos intangíveis. Conhecimento, reputação, ideias, relacionamento, cultura, marca. Tudo isso é o que vem fazendo a diferença, tudo isso é o que vem gerando aquele valor das empresas, né? Tem estudos que mostram que 80% do valor das empresas vem dos ativos intangíveis, vem do conhecimento, essencialmente. E, enquanto isso, em geral, nós estamos trabalhando e colocando nosso esforço de gestão naquilo que é mais tangível. É o que as organizações estão acostumadas a gerenciar, aquilo que elas enxergam, né? Os processos tradicionais que a gente vem gerenciando ao longo das décadas, desde do começo da era industrial. Então, é aí que está a grande oportunidade, né? Os próprios líderes das organizações reconhecem isso, né? Se vocês estiverem vendo a tela, se a transmissão estiver boa, vocês vão ver que teve uma edição da revista Época Negócios, há pouco tempo atrás, em março, que conversou com 16 líderes de organizações, fazendo entrevistas, né, sobre os desafios e o desempenho, né, dessas empresas e seus negócios. E todos eles, se vocês verem as entrevistas, vocês vão ver, todos eles mencionaram conhecimento, competências, aprendizagem, como uma questão central para o sucesso, para o desempenho dessas organizações. Então, o mercado como um todo, ele está enxergando que o conhecimento faz diferença, que o capital intelectual é que ajuda a gerar o valor das organizações. No entanto, não é isso que a gente costuma gerenciar, né? A gente acaba dando mais atenção para os aspectos que a gente está mais acostumado. O Fernando está me avisando aqui que pode liberar o download do PDF, então eu vou liberar. Vamos ver onde está aqui, Fernando. Se eu achar, eu já libero, se não, a gente libera logo depois da nossa transmissão. Não estou vendo o botãozinho aqui, Fernando, depois você me ajuda a ligar isso aqui. De qualquer forma, pelo que eu estou vendo, está havendo dificuldade de transmissão dos slides, né? Enfim, vamos ver se a gente consegue avançar assim. A conexão, pelo jeito, não está nos ajudando. Mas, muito bem. Então, o raciocínio tem muito valor sendo gerado nas organizações pelo conhecimento. No entanto, o que a gente está gerenciando não é o conhecimento. A gente está gerenciando
os processos tradicionais das organizações. Só que a gente precisa mudar isso, porque se o que está fazendo a diferença no desempenho e no valor das organizações é o conhecimento, é aí que deveria estar o nosso esforço, nossa energia de gestão. Mas será que as organizações estão aproveitando bem o conhecimento disponível? Então vamos discutir um pouquinho alguns sintomas, para a gente saber se a organização está ou não gerenciando bem o seu conhecimento. Alguns sintomas que acontecem na maioria das organizações. Primeiro, repetição de erros. Vocês veem na organização de vocês, na empresa de vocês, os mesmos erros acontecendo em várias áreas, em vários momentos. Erros que já aconteceram e que continuam se repetindo. Muitas organizações veem isso acontecer. Sobreposição de esforços. Vocês veem nas organizações de vocês, nas empresas de vocês, esforços duplicados. Projetos ou esforços paralelos em áreas diferentes, em unidades diferentes, em regiões diferentes, lidando com as mesmas coisas. Muitas vezes duplicando ou triplicando esses esforços. Vocês veem na empresa de vocês um baixo aproveitamento dos conhecimentos disponíveis. Conhecimento que vocês sabem que está dentro de casa, conhecimento, às vezes, do seu próprio conhecimento, e que você não consegue colocar em prática, ou consegue muito pouco colocar à disposição da organização. Vocês veem reinvenção da roda, né? Pessoas, áreas, equipes, projetos trabalhando em soluções que já foram desenvolvidas no passado, em iniciativas que a organização já tentou, eventualmente que o conhecimento já está disponível e não está sendo aproveitado, o pessoal está reinventando a roda. Vocês veem atividades de capacitação, de treinamento, de educação fragmentadas, desarticuladas, né? Treinamentos eventuais, sobre temas diversos, que têm pouca conexão uns com os outros. Vocês veem concentração de conhecimentos em poucos profissionais, algumas pessoas que acabam concentrando muito conhecimento e que têm pouca oportunidade de compartilhar esse conhecimento. Vocês veem perda de conhecimento relevante com a saída de pessoas, pessoas que mudam de área, mudam de unidade, ou mesmo saem da empresa, e com isso uma perda de conhecimentos importante. Vocês veem onde vocês trabalham dependência de conhecimento de fornecedores. Fornecedores que detêm conhecimento e você acaba até refém daquele fornecedor por não deter o conhecimento sobre aquele aspecto crucial do seu processo. Vocês veem algum tipo de dificuldade em aplicar o conhecimento que vocês desenvolvem, ou que as pessoas desenvolvem. Participam de congressos, participam de atividades de capacitação e conseguem aplicar muito pouco esse conhecimento. E vocês veem dificuldade de conciliar aprendizagem com inovação, né? Aplicar o conhecimento no desempenho do negócio, na execução do negócio. Fica difícil conciliar com criar novas soluções, inovar, fazer diferente. Esses sintomas, várias dessas dificuldades, são vividas por muitas organizações, né? A gente tem conversado ao longo dos anos com muitas empresas do setor público, privado, terceiro setor, dos mais variados setores, e esses são desafios recorrentes, né? Eu queria que vocês comentassem, se vocês estiverem vendo a tela, comentassem na sua organização, qual desses sintomas que eu comentei, tem os 10 principais sintomas que a gente vê do mau uso do conhecimento, ou da falta de uso do conhecimento, qual desses vocês veem acontecer com mais frequência na sua organização, com mais força? Pode repetir e colocar no chat só o número. Olha, o número 2, o sintoma número 2, acontece muito aqui na minha empresa. O sintoma número 7 é o que mais acontece. Peço que vocês rapidamente deem a sua contribuição para a gente ouvir aqui. O Thiago está falando que o número 7 é o que mais acontece na organização dele. Perda de conhecimento relevante com a saída de pessoas. Isso tem acontecido, a gente tem sido muito chamado para apagar esse tipo de incêndio, né, nas organizações. O Fernando está mencionando que o sintoma número 1 é o que mais acontece, repetição de erros, né? A gente já viu esse filme, a gente já viu esse erro ser cometido, mas o problema acontece de novo, novas áreas, novas equipes cometem os mesmos erros e não aproveitam o conhecimento que já está disponível na organização. A Raquel está falando do sintoma número 10, dificuldade de conciliar a execução do negócio com a inovação. E agora?
O mais urgente ou o mais importante? Né? Aquilo que dá resultado no curto prazo ou inovar e melhorar o resultado no longo prazo? Isso é um desafio de muitas organizações. O Thiago está comentando também que há 3 anos houve um desligamento em massa na área operacional, enfim, muita perda de conhecimento. Todos esses problemas, todos esses sintomas acontecem em muitas organizações. A gente, né, essa lista poderia continuar. Se alguém tiver algum outro sintoma que vê na sua organização, pode anotar também, pode mandar para a gente pelo chat. Mas esses sintomas são muito claros, de que a organização está aproveitando pouco o conhecimento disponível. Então, a conclusão clara é que, se a gente vê repetição de erros, se a gente vê perda de desempenho, se a gente vê perda de conhecimento importante para as pessoas, e justamente é o conhecimento que faz a diferença nos resultados da organização, é o conhecimento que ajuda as organizações a não serem iguais às outras e sim ter um desempenho diferenciado, então a gente tem aí uma disfunção. Né? O que é mais importante, o que gera mais resultado, o que faz mais diferença, que é o capital intelectual, está sendo pouco cuidado, pouco gerenciado, ou gerenciado de forma não estruturada. Então, como é que a gente lida com esse tesouro? Né? Agora a gente vai entrar na segunda parte, que é o mapa do tesouro. Onde está o conhecimento que pode fazer diferença no meu negócio? Será que qualquer conhecimento é relevante? Onde está esse conhecimento? Vamos discutir um pouco isso. Para começar, a gente precisa entender e reconhecer que as organizações são diferentes, mas tem algumas características parecidas. Toda organização tem a sua estrutura funcional, sua estrutura hierárquica, seus processos, enfim, a parte mais formal da gestão da organização. E parte do conhecimento flui por esses canais, mas apenas uma pequena parte. A maior parte do conhecimento, e muitas vezes a parte mais importante, flui pelas redes, né? Pelas conexões entre as pessoas. Se você pensar em como é que você faz um projeto acontecer, como é que você resolve um problema, será que você, na sua organização, segue estritamente o organograma, o fluxograma, os processos, né, até chegar na solução? Ou você usa a rede? Consulta um colega que você sabe que participou de um projeto ou que detém determinado conhecimento, que já te ajudou a resolver um problema de um processo uma outra vez. Você usa a rede, consulta às vezes uma pessoa de fora da empresa, uma consultoria ou alguém que já trabalhou com você. Como é que a gente fez aquilo? Você lembra? Você tem alguma ideia? Enfim, normalmente, essa rede de fluxo de conhecimentos é muito poderosa. E ela, combinada com os processos e com a parte mais estruturada das organizações, é que faz as coisas acontecerem. O que é importante a gente reconhecer para começar a conversa de encontrar os tesouros escondidos nas organizações, os tesouros de conhecimento? Primeiro, entender que essa combinação da estrutura formal com os fluxos informais é que faz as coisas acontecerem. Não se trata de abandonar a estrutura formal, a hierarquia, os processos formais, mas se trata de reconhecer que ela não é suficiente. Que os fluxos de conhecimento informais, que as redes de relacionamento, são muito importantes para fazer o conhecimento fluir e para acontecerem os resultados da gestão do conhecimento, né? Os resultados do negócio, na verdade. E essas redes, elas podem ser mapeadas. Isso não é apenas um conceito abstrato, né? Aí na tela, se todo mundo estiver vendo, tem um exemplo de um mapeamento de redes sociais, ou um mapeamento de redes de conhecimento. Esse mapa é uma representação gráfica do fluxo de conhecimento em uma organização num determinado momento. Então, cada bolinha dessas é uma pessoa que está consultando outra, que é outra bolinha, sobre um determinado tema. Né? Então, com esse tipo de mapa, a gente consegue ver que isso é realidade. Quem consulta quem sobre esse tema, sobre esse conhecimento relevante da organização. Né? Dá para ver que unidades estão consultando as outras unidades, que unidades não estão se falando. Né? O tamanho das bolinhas representa o grau de atividade daquele indivíduo dentro da rede. Então, os indivíduos mais ativos na troca de conhecimento são os que aparecem maiores nessa rede. E isso mostra que os tesouros podem estar escondidos aí. Né? Será que essas bolinhas maiores, ou seja, esses atores mais ativos das redes, detêm tesouros de conhecimento? Né? Detêm conhecimentos mais relevantes? Por que eles são mais consultados? Será que é porque eles participaram de mais projetos?
Será que é porque eles têm uma experiência maior ou uma experiência mais diversificada? Né? Então, pode ter tesouros escondidos aí. E por que ele está escondido? Porque, às vezes, nem todo mundo conhece, né, aquela pessoa ou sabe daquele conhecimento. Essas unidades podem estar se falando pouco. E esse tesouro está sendo pouco utilizado. Né? Está gerando pouco valor nas organizações. Então, esse aproveitamento das conexões, das redes, né, para fazer o conhecimento fluir, é parte da solução, é parte do mapa do tesouro. Outro aspecto importante são os contextos em que as pessoas trabalham. Todo mundo aqui, né, resolve problemas, soluciona desafios, participa de projetos, toca processos, atividades, interage com fornecedores ou com clientes. Né? E é nessas atividades que a gente aplica o conhecimento e que a gente aprende também. Se eu perguntar para cada um de vocês, né, qual foi o maior aprendizado que você teve na sua vida profissional? Dificilmente alguém vai lembrar de alguma coisa que aprendeu em sala de aula. Em geral, vai lembrar de alguma coisa que aprendeu durante um projeto, no relacionamento com o cliente, ou com um chefe difícil, ou solucionando um problema de um equipamento ou de uma ocorrência, enfim. Então, os contextos de aprendizagem são muito importantes para o desempenho, né? Aqueles momentos, aqueles contextos em que a gente aprende de verdade. E muitos tesouros estão escondidos aí também. Em geral, a gente tem 3 tipos de contexto em que o conhecimento é trocado, aplicado e aprendido. Um são nas atividades profissionais, que a gente já falou, um projeto, uma iniciativa, uma ocorrência, suas atividades de trabalho. Ali rola muito conhecimento, você aplica conhecimento, você consulta, você aprende, você compartilha conhecimento. Os eventos especiais, treinamentos, congressos, seminários, situações fora do dia a dia, em que se troca conhecimento. E os ambientes virtuais, os ambientes em que é possível trocar conhecimento, fazer consultas. Então, a gente tem uma multiplicidade desses ambientes hoje, sendo utilizados na nossa vida pessoal e na vida profissional. Intranet, comunidades de prática, bases de dados e de conteúdos, a própria internet, nossos celulares, nossos aplicativos. A gente consegue muito rapidamente se conectar com outras pessoas, fazer perguntas, consultar conteúdo. Então, são esses 3 grandes tipos de contextos em que a gente aprende. Mas onde o conhecimento é mais intenso e onde ele é aplicado e gera experiências de aprendizagem, são nas atividades profissionais. Até aqui, alguém tem alguma pergunta ou comentário? Mais uma vez, quem chegou faz pouco tempo e não participou da explicação inicial, então pode fazer perguntas e comentários ali no chat. Quem tiver uma pergunta, coloca o hashtag antes da pergunta, que ela vai aparecer aqui numa telinha separada para mim. E quem tiver comentários, pode fazer comentários para os outros também lerem no chat. O Jean está perguntando se teremos acesso ao log do chat. Sim. Perdão, do chat eu não sei. Fernando, você responde. Eu não sei se o chat, né, se essas trocas aqui ficam registradas. Eu tenho certeza que o que vai estar disponível é a apresentação e o vídeo. O que mais? Alguma outra pergunta? O Alan está perguntando qual programa você usou para a construção dessa rede. Quando a gente apresentou, Alan, esse mapa de redes, existem vários softwares que fazem a representação gráfica dessas redes de conhecimento, né? Mas o software não faz sozinho, tem uma metodologia para você identificar que conhecimentos são críticos, uma metodologia para você fazer a pergunta e os levantamentos sobre quem consulta quem, etc. E o software para fazer a representação gráfica. Existem vários, Netminer, enfim, eu não quero citar um ou outro aqui, mas é muito fácil você descobrir na internet softwares que fazem representação gráfica de redes, tá? Uma dúvida relacionada aos links enviados pelo Fernando. Enfim, o Fernando pode responder diretamente. A Raquel está perguntando como mapear as redes de contato dentro da organização. Uma das formas, Raquel, é justamente usando essa metodologia de mapeamento de redes de conhecimento, né? Tem métodos mais simples, que é disponibilizando ferramentas como páginas amarelas, diretórios de competências ou diretórios de especialistas, em que as próprias pessoas podem se conectar umas às outras, tá? Tem uma multiplicidade
de práticas possíveis aí. Muito bem. Quem tiver mais alguma pergunta, pode colocar o hashtag e a pergunta vai aparecer aqui para mim. Vamos em frente. O Alan está complementando aqui que conhece e pratica a sociometria, né? A sociometria é justamente a representação gráfica dessas conexões e das redes. E vamos lá. Então, a gente acabou de ver que existem vários contextos em que o conhecimento é aplicado, é gerado e pode estar escondido, né? Os contextos do dia a dia de trabalho que podem esconder tesouros na forma de capital intelectual e de conhecimento. Se a gente der uma mergulhada nos contextos de trabalho, a gente vai descobrir, talvez, alguns mapas do tesouro, né? Onde o conhecimento está e onde ele é mais valioso. Primeiro, a gente vai ver alguns tipos de contexto aqui que podem esconder tesouros. O primeiro são os processos da organização. Por que os processos podem ter tesouros escondidos? Para começar, o que é um processo? É uma forma de fazer alguma coisa. Então, toda atividade humana, toda atividade de negócio tem um know-how, né? Tem uma forma de fazer, é conhecimento aplicado. Sua organização, sua empresa, pode ter processos mapeados, pode ter gestão por processos superestruturada, ou pode ser muito mais informal, os processos podem não estar mapeados, mas o processo está lá. Existe uma forma de fazer, um jeitão de fazer, métodos aplicados. E essa forma de fazer é conhecimento, né? Ele pode não estar explicitado, ele pode não estar registrado, mas tem conhecimento embutido ali. E esse é um dos primeiros tesouros que podem ser explorados. A forma de fazer. Se tem várias pessoas, várias equipes, várias unidades que fazem a mesma coisa, pode ser que vocês estejam fazendo de forma diferente, pode ser que estejam fazendo de forma padronizada. Qual será a melhor forma de fazer? Qual a melhor forma de fazer em cada contexto, ou para cada cliente, ou para cada tipo de mercado, né? Aí tem um tesouro, um possível tesouro que vocês podem explorar, que é olhar os processos, olhar as atividades e tentar identificar qual é o conhecimento que está embutido nesse processo e nessas atividades, e como é que a gente pode identificar esse conhecimento, eventualmente transformar em processo, né, em fluxograma, enfim, da forma mais simples possível. A gente não precisa complicar. Mas a gente tem uma grande oportunidade, um grande tesouro escondido, que é trazer à tona o conhecimento que está embutido nas práticas e processos das pessoas e das organizações. Uma outra fonte de conhecimento, né, uma outra fonte de possíveis tesouros, são os projetos. Tem empresa e organização que vive mais de processo e de vez em quando tem um projeto. E tem empresa e organização que vive de projetos, né, que a natureza do negócio é de projeto em projeto. Não importa, tanto o processo quanto o projeto são fontes importantes de aprendizado e pode ter tesouros escondidos. Quando uma equipe desenvolve e implanta um projeto, né, ela muitas vezes vai lidar com novas situações, vai ter que solucionar problemas, vai ter que trazer conhecimento novo, seja de dentro da organização ou de fora, para fazer acontecer aquele projeto. Muitas vezes para implantar também aquele projeto. Entre uma fase e outra, entre um projeto e outro, entre a realização do projeto e a sua implementação, tem muito conhecimento que é gerado. Tem pessoas que participam de parte do projeto, que participam do projeto inteiro, que participam da implantação. Nem sempre quem está implantando um projeto participou da concepção do projeto. Então, nem sempre se sabe como as decisões foram tomadas, por que o processo ficou daquele jeito, por que uma solução foi trabalhada daquela forma. E nem sempre dentro do projeto o conhecimento flui também, né? A gente não registra, ou a gente registra só aquela parte mais formal para fazer o status report, para prestar contas do projeto, o que está dentro do prazo, quais os riscos, etc. Um grande tesouro escondido é o conhecimento que é gerado ao longo do projeto e depois da sua implementação, e que pode ter grandes soluções, grandes inovações, pode ter conhecimento que vai ser útil em outros projetos, pode ter conhecimento que pode ser útil até para a geração de novas soluções, novos produtos, que pode fazer com que outros projetos futuros sejam mais efetivos,
evitar aqueles sintomas que a gente já viu, repetição de erros, reinvenção da roda. Então, aqui tem um tesouro, ou muitos tesouros escondidos também. As atividades de conhecimento que é gerado ao longo do projeto e que pode ser melhor compartilhado, em parte ele pode ser registrado, né, e disseminado, e estar disponível para outros projetos na organização, estar disponível nas próximas fases do projeto, estar disponível para outros projetos na organização. Muito importante lembrar que esse tesouro, ele pode ser capturado, mas ele não pode ficar no banco, não pode ficar no baú, senão ele não vai ter valor. O conhecimento registrado dos projetos, nos processos dos projetos, precisa ser compartilhado, consultado e aplicado. Quando a gente começa um novo projeto, será que a gente se preocupa em consultar o conhecimento acumulado de outros projetos? Será que a gente se preocupa em consultar outros colegas ou os registros de todos os outros projetos que já foram gerados, que geraram, às vezes, informações e conhecimentos importantes? Esse é um desafio. O tesouro está lá, muitas vezes ele está registrado, está cheio de tesouros espalhados pela organização, mas a gente está acostumado a sair fazendo e não aproveitar esse tesouro. Então, antes de sair fazendo, seja um processo, seja um projeto, aproveita esse tesouro. Busca o conhecimento que já está disponível. Se ele já estiver registrado, dedica algum tempo para se apropriar e discutir os aprendizados de outro projeto. Se ele não está registrado, consulta as pessoas, promove algum tipo de discussão e até registra esse aprendizado. E, principalmente, ao longo do projeto, crie mecanismos de registrar e compartilhar esse conhecimento de forma que ele esteja disponível para outros projetos. Mais para frente, a gente vai falar de práticas possíveis para capturar e disseminar conhecimento. Muito bem. Outro tipo de contexto que pode ajudar bastante, além dos processos dos projetos, as ocorrências. Desde uma pequena ocorrência, né, alguma coisa que sai fora do dia a dia de trabalho, que sai fora do previsto. Uma parada de máquina, uma manutenção num processo produtivo. Uma ocorrência de uma falha em um processo. Um apagão no setor elétrico. Né? Um problema com a saúde de um paciente não previsto num serviço hospitalar. Um acidente. Né? Tem uma série de ocorrências, né, que acontecem fora do dia a dia do projeto, fora do dia a dia do processo de trabalho. Um problema com o cliente, um cliente insatisfeito, enfim. Essas ocorrências, muitas vezes, elas exigem que a gente busque conhecimento, aplique conhecimento, desenvolva soluções para solucionar aquele problema. E com isso se cria muito conhecimento também. É uma grande oportunidade de aprendizagem. Tem um dos nossos clientes que a gente identificou que grande parte do aprendizado da equipe e que ajudava a evitar problemas no futuro era um aprendizado que acontecia quando tinha manutenção de equipamento. Né? Então, só para ficar no exemplo, quando aquele equipamento era desmontado, vinha o fornecedor, abria a máquina, mostrava ajudava a identificar onde é que está o problema, como é que soluciona. Os profissionais que trabalham naquela máquina, naquele equipamento, naquele processo, sempre tinham grande oportunidade de aprendizado ali. Só que eram poucos os que aproveitavam aquele momento. Era só o técnico que estava de plantão, ou só o profissional de manutenção que participava daquela manutenção. Então, grande oportunidade de aprendizagem, muitos conhecimentos sendo gerados e pouca gente participando. Como que a gente pode aproveitar mais essas ocorrências? Como que a gente pode criar oportunidade que mais gente participe, né, acompanhe essa ocorrência? Né? Recentemente a gente fez um trabalho para a Prefeitura de Santos. Teve o incêndio lá no Porto. Que grande oportunidade de aprendizagem sobre como lidar com ocorrências, como articular serviços com a Defesa Civil. Né? Então as ocorrências são mesmo que seja uma ocorrência infeliz, a gente não quer que as ocorrências aconteçam, a gente tem que aproveitar para capturar o conhecimento delas, registrar e compartilhar para que novas ocorrências não se repitam, ou quando se repetirem, a gente possa lidar melhor com elas. E a gente pode ver essas ocorrências também como grandes oportunidades de aprendizagem
que merecem um esforço de captura de conhecimento, de compartilhamento de conhecimento. É um grande tesouro a ser aproveitado. E uma outra grande fonte de conhecimento, grande fonte de aprendizado, fonte de tesouros a serem explorados, são os relacionamentos com os clientes e parceiros. No caso do serviço público, com cidadãos, né? Mas em grandes linhas, os nossos clientes, os consumidores, os cidadãos e mesmo os parceiros que nos ajudam a levar soluções para o mercado e para a sociedade, esse relacionamento é cheio de oportunidades de aprendizado. Com o cliente, a gente entender um uso diferente do nosso produto, uma necessidade não atendida quando ele está usando o nosso serviço, um problema que ele está tendo e que nunca ninguém parou para olhar ou para conversar com ele para entender, uma necessidade que poderia estar melhor atendida, mas que a organização nunca teve oportunidade de trabalhar com ela. Está cheio de oportunidades aí, de tesouros, se a gente proativamente, né, entendendo, né, como a gente falou no começo, que o que faz a diferença no desempenho das organizações é o conhecimento, é a capacidade de usar o conhecimento para gerar soluções e resultados. Ou seja, com isso em mente, acompanhar e buscar nas relações com fornecedores, com clientes, onde é que estão as oportunidades de geração de valor. Isso pode trazer grandes aprendizados para a organização, apontar oportunidades de inovação, apontar oportunidades de melhoria nos serviços ou nos produtos. E esse conhecimento também pode ser muito bem aproveitado, né? Essas são algumas situações, alguns contextos em que podem existir tesouros escondidos, né? Conhecimento que pode ser melhor aproveitado e que está escondido e não está sendo bem aproveitado. Eu estou colocando na tela um framework, né? um quadro bem simples, que ajuda a gente a mapear esses tesouros, né? Se todo mundo estiver vendo, se a gente não tiver com nenhum problema de conexão, alguém está comentando aqui que tem problemas com os slides. Pelo jeito, a conexão está instável e nem sempre o slide aparece. Com paciência aí vocês vão ver, senão depois vocês podem consultar o slide. Mas o que eu coloquei na tela é um slide que tem um quadro no eixo vertical, vários públicos, né, envolvidos na solução, na geração de valor. Gestores, equipes, parceiros, clientes e a sociedade. E esses atores, eles interagem, né, em processos, em projetos, em ocorrências e em relacionamentos. Ao aplicar esse quadro na sua organização, no seu negócio, você vai conseguir identificar onde podem ter tesouros escondidos, né? Por exemplo, nos processos, né? As equipes desenvolvem conhecimento dos processos, ajudam a melhorar o processo, aplicam conhecimento no processo, ali pode ter muitos tesouros escondidos, né? Você tem parceiros e fornecedores que te ajudam a desempenhar processos ou projetos. Será que eles também não têm experiências similares, às vezes com outros clientes deles, com outras empresas que podem ajudar vocês nos seus processos, nos seus negócios? Pode ter muitos tesouros escondidos ali. No relacionamento com a sociedade, no relacionamento com o cliente, em ocorrências com clientes, ocorrências com projetos ou com produtos, que oportunidades estão escondidas ali, que melhorias ou que conhecimentos já gerados estão ali naquele pequeno contexto e podem ser melhor aproveitados pela organização. Então, aí está um quadro bem simples que pode ajudar vocês no exercício de mapear, né, os tesouros, onde é que estão os tesouros, e aí mergulhar e se aprofundar em cada um deles. Ok? Na hora de se aprofundar em cada um deles, entra um conceito muito importante, que é o dos conhecimentos críticos. Com toda essa multiplicidade de conhecimentos que flui na organização, que flui nesses contextos, em um processo, em um projeto, em uma ocorrência, em um relacionamento com o cliente. São muitos conhecimentos, conhecimentos mutáveis, conhecimentos dinâmicos. Como é que eu vou gerenciar isso tudo? Uma prática que faz muita diferença é de mapear os conhecimentos críticos. De todos esses conhecimentos, quais são aqueles que podem ser considerados críticos para o meu negócio, para a minha organização? Quais são os conhecimentos que fazem mais a diferença no desempenho da empresa, que fazem mais a diferença na evolução da organização para o futuro, né? Existem vários critérios a serem aplicados,
Os critérios podem variar de empresa para empresa, de setor para setor, né? Mas o importante é a gente olhar para essas oportunidades, olhar para esses contextos, para esse mapa do tesouro e identificar, dentro de cada um desses contextos ou dentro do meu negócio, quais são os conhecimentos que merecem o esforço de gestão, que merecem o esforço de eu promover a interação, a disseminação desses conhecimentos, a captura, enfim. Então, o conceito de conhecimento crítico é bem relevante nesse contexto. Parece que tem algumas perguntas aqui. O Jean está perguntando como traduzir esses exemplos e levar para dentro das empresas. Tomando base com a Prefeitura de Santos, o que foi feito, workshop, fax, né? E o Alan pergunta, na busca de tesouros, onde está a fronteira entre conhecimento e informação? Legal, eu vou... essas duas perguntas a gente vai abordar um pouco mais para frente. Eu vou apresentar, não vai dar tempo de apresentar os casos, mas eu vou mencionar alguns casos que mostram bem claramente alguns tipos de problemas e os tipos de solução de gestão do conhecimento que foi utilizado em cada um desses contextos. Tá? Em vários desses contextos, vocês vão ver que era projeto, era ocorrência, ou era relacionamento com o cliente. Okay? E a fronteira entre conhecimento e informação, isso é uma longa discussão. Né? Normalmente, como é que a gente aborda isso? Sem querer ter definições, né, conceituais sobre essas duas coisas, quem tiver alguma dica de artigo, de livro, pode compartilhar com os colegas aqui pelo chat. Né? Obviamente, aqui, eu não sou o único detentor de conhecimento, está cheio de gente participando desse chat que tem boas referências, que conhece muito gestão do conhecimento. Então, quem tiver alguma dica, foi o Alan, né, que perguntou, para o Alan sobre diferença entre conhecimento e informação, pode colocar aqui no chat. Mas, basicamente, a gente trabalha as duas coisas integradas. Muitas vezes o conhecimento, a informação é parte do conhecimento, ou a informação é o conhecimento explicitado. Né? Então, as duas coisas são importantes. Às vezes, mais importante do que traçar a fronteira entre essas duas coisas é trabalhar a informação que é relevante, o conhecimento que é relevante, e trabalhar o conhecimento na sua dimensão mais tácita, aquela parte mais difícil de escrever, difícil de descrever, né, que é o conhecimento tácito, mas combinar isso com a informação. Né, e com a informação, inclusive, que é a forma de representar o conhecimento. Quando eu mostro esse gráfico para vocês, ou o processo que eu vou apresentar agora, a rigor aquilo é informação. Né, é conhecimento representado graficamente. A combinação entre conhecimento e informação é que vai nos permitir agir, que vai nos permitir gerar resultados. Então, essa é a dica. Combina as duas coisas, conecta a gestão da informação com a gestão do conhecimento e, no fundo, o que a gente está fazendo é negócios. Né? Vamos fazer um negócio acontecer, vamos fazer os resultados acontecerem, vamos gerar valor para o cliente, para a sociedade. E se para isso a gente tem que conectar a gestão do conhecimento, gestão de informação, gestão de pessoas, vamos conectar e fazer isso acontecer. Muito bem. Na sua organização, que práticas você já tem de gestão do conhecimento? Né? Coloca no chat. Enquanto eu vou falando de algumas práticas, vocês vão digitando aí, olha, na minha organização a gente já tem blogs interativos, a gente já tem momentos aí de interação entre equipes, de compartilhamento de conhecimento estruturado, comunidades de prática, intranet. Coloquem, por favor, no chat que práticas vocês já têm nas organizações de vocês, que podem servir de referência aqui para os colegas, para as demais pessoas que estão participando dessa rede aqui nesse momento. Enquanto isso, eu vou trazer a nossa abordagem de uma forma rápida. Depois, numa outra oportunidade, a gente pode aprofundar, que o tempo está acabando. Mas nós entendemos que o conhecimento ele só gera valor quando é aplicado. Enquanto a gente está apenas compartilhando conhecimento, registrando conhecimento, a gente está fazendo algo que é importante, mas não é suficiente. E que a gestão do conhecimento tem que ter a preocupação de não só promover o fluxo de conhecimento, mas ajudar as pessoas a aplicar o conhecimento. As pessoas, as organizações, as equipes, etc. Então, a gente começa e termina a gestão do conhecimento na aplicação do conhecimento.
A primeira pergunta é, para a gente identificar esses tesouros, aplicar esses tesouros e fazer eles gerarem resultado na organização, fazer eles serem realmente, que o conhecimento seja um tesouro e não seja apenas um dinheiro guardado no baú, né? É entender onde o conhecimento é aplicado e como ele é aplicado, para gerar os resultados do negócio e para atender a estratégia da organização. Então, esses 3 primeiros elementos, para nortear a gestão do conhecimento, eles, de longe, eles não têm nada a ver com gestão do conhecimento, né? Qual é a estratégia do negócio, quais são as prioridades, que resultados a gente quer gerar no negócio, seja resultado perante o consumidor, perante o cidadão, crescimento, enfim, todos os resultados que são relevantes para a organização e para a empresa, e onde a gente aplica conhecimento para gerar esse resultado. Né? Em que contextos ele é aplicado? Que conhecimento é aplicado? Aí a gente começa a construir a gestão do conhecimento em torno dessas oportunidades. É aí que a gente vai conseguir aproveitar bem os tesouros. Né? Então, em torno da aplicação do conhecimento, onde o conhecimento é aplicado para gerar valor, seguindo a estratégia e os resultados esperados da organização, aí a gente constrói a parte de gestão do conhecimento, que é estabelecer uma estratégia. O que é prioridade? Quais são os conhecimentos críticos para o negócio, crítico para esses processos que geram valor na organização? Segundo, como é que funciona o ciclo de gestão do conhecimento? Para eu conseguir aplicar esse conhecimento, onde eu capturo os conhecimentos críticos? Quais são as fontes internas e externas de conhecimento desse conhecimento crítico? Como é que eu faço para capturar esse conhecimento e mobilizar esse conhecimento? Mobilizar pode significar disseminar um conhecimento que está registrado, que está documentado, disseminar um vídeo, disseminar uma metodologia, um processo, um passo a passo, uma lição aprendida, um artigo, enfim. Todos os conhecimentos que foram capturados e que podem ajudar a gente a aplicar melhor o conhecimento. Mas pode significar também não só o conhecimento explícito, o conhecimento mais tácito. Né? Como é que a gente mobiliza o conhecimento tácito? Aquele conhecimento que é mais experiencial, que exige que a gente trabalhe junto para aprender, para experimentar. Por meio do compartilhamento de conhecimento. Trocas de conhecimento que a gente faz trabalhando junto, discutindo em cima de um projeto, de um processo, de uma ocorrência, né? E promovendo essa troca de conhecimento. E a gestão do conhecimento deve buscar, ao estabelecer essa estratégia, estimular e construir, habilitar esse fluxo. A captura do conhecimento que vai ser relevante para a aplicação, mobilizar esse conhecimento de forma que ele permita a aplicação desse conhecimento para gerar resultado. E à medida que esse conhecimento é aplicado e gera resultados e lida com novas experiências, novos desafios, acontece o aprendizado, acontece a criação de conhecimento novo para a solução de novos problemas, acontece a inovação, né? A criação de conhecimento, que é a inovação. Então, para que o conhecimento se mantenha relevante, útil e efetivo na aplicação e geração de resultado, esse fluxo de conhecimento que tem que ser contínuo, constante, né? Tem que ser um ciclo virtuoso. Ao definir essa estratégia e desenhar essas práticas, né, de captura, disseminação e renovação do conhecimento orientado para facilitar a aplicação do conhecimento, aí que a gente começa a ver que ferramentas e práticas são necessárias para a gestão do conhecimento. Então, só então vale a pena, né, depois que a gente descobriu quais são os tesouros, né, como é que a gente aplica esses tesouros para gerar resultados. E como é que a gente faz isso ser um ciclo virtuoso na organização? Aí sim a gente vai buscar quais as práticas e ferramentas, a infraestrutura necessária para isso. Nesse próximo slide, tem a abordagem que nós da Impact utilizamos para justamente identificar que práticas são mais adequadas para cada tipo para cada etapa desse ciclo. Né? Nem todas as práticas de gestão do conhecimento são boas para captura de conhecimento, algumas são melhores para mobilização, outras são boas para inovação, mas não para disseminação. Então, como é que eu combino essas práticas de forma a gerar impacto na organização? De forma a possibilitar que o conhecimento, aquele conhecimento que faz a diferença, conhecimento relevante, conhecimento crítico, seja capturado, mobilizado, circule na organização, esteja disponível e seja aplicado onde vai gerar valor. É aí que está a geração de valor da gestão do conhecimento. E, ao desenhar a combinação de práticas e ferramentas, a gente tem que pensar nisso. Como é que eu facilito que o conhecimento não só circule, mas seja aplicado para gerar resultado. Ok? Vocês todos conhecem algumas ou todas essas práticas que estão na tela. Né? Não temos tempo para explorar todas.
e vocês têm os contatos dos colegas aqui que estão no chat, né? Se o log, Fernando, se o log desse chat não estiver disponível depois, eu dou a dica que quem estiver participando, copia, né? Eu acho que dá para copiar. Você pode copiar o texto do chat e colar aí no seu Word, na sua ferramenta de texto, e depois trocar figurinhas com quem está participando desse encontro. Ou mesmo, vocês podem se conectar pelo Facebook da SBGC ou pelo Facebook da Impact. Tá? Impact Consult é a identidade da Impact no Facebook e SBGC é a identidade da SBGC no Facebook. Então, para a gente se conectar e trocar figurinhas sobre essas práticas, podem se conectar com a gente. É uma satisfação sempre discutir esses temas. Mas alguns exemplos de aplicação de algumas dessas práticas, né? Os casos aí que alguns de vocês tinham pedido, né? Aqui estão apenas alguns casos, alguns exemplos que eu conheço um pouco mais de perto, então eu posso falar com mais propriedade. E vou falar bem rápido por conta do tempo. Por exemplo, a Vale, né? A Vale tinha o desafio de melhorar a aprendizagem e a colaboração em grandes projetos. Na verdade, a Vale teve diversos desafios relacionados à gestão do conhecimento e utiliza muito a gestão do conhecimento, especificamente nos projetos de capital, grandes projetos que envolvem grandes investimentos, projetos de longo prazo, então que envolvem troca de gerações dentro do mesmo projeto. As comunidades de prática foram a estratégia, a ferramenta mais importante, né, o centro da estratégia de gestão do conhecimento da Vale para esses projetos. Quem quiser entender um pouquinho mais, pode pesquisar sobre comunidades de prática, e eu vou lembrar que nos dias 6 e 7 de outubro, a SBGC está promovendo uma oficina de 2 dias sobre comunidades de prática. Né? Eu vou conduzir essa oficina, e a gente vai passar 2 dias discutindo especificamente como utilizar comunidades de prática para fazer gestão do conhecimento e gerar valor no negócio, gerar inovação, gerar resultados. A Light, o desafio de perda de conhecimento com a saída de profissionais. Né? Alguns de vocês já comentaram que é um dos sintomas que vocês sentem nas suas organizações. Na Light, a gente utilizou uma combinação de várias técnicas, mas o centro da estratégia era storytelling e mentoria. Né? Storytelling para que os profissionais, como técnica, para que os profissionais contassem as suas experiências e trouxessem à tona os conhecimentos relevantes, e mentoria para que eles dedicassem parte do seu tempo a orientar os profissionais na aplicação desses conhecimentos. Né? Além de outros, por exemplo, o storytelling foi gravado em vídeo, passa a fazer parte do conteúdo de cursos, né, e da educação tradicional, enfim. Então, tem uma combinação de práticas que faz a gestão do conhecimento funcionar. A Embraer é um grande exemplo aí de intercâmbio de conhecimentos entre projetos, também dentro de projetos e entre projetos. Também, no caso, grandes projetos que envolvem inovação, envolvem conhecimento altamente especializado. As comunidades de prática aqui também são a principal estratégia da empresa para promover a gestão do conhecimento. A CETEP, que é do Grupo ISA, né, uma empresa do setor elétrico, o seu principal desafio era o compartilhamento de conhecimento entre regiões, né, equipes dispersas geograficamente que trabalhavam em processos parecidos, que trabalham em processos parecidos. Então, com isso, tem o desafio de trocar boas práticas, lições aprendidas e até propostas de melhorias nos processos e nas soluções da empresa. A CETEP adotou lições aprendidas em programa de ideias como o centro aí do fluxo de conhecimento para a geração de resultados. Tem outros, um conjunto de práticas bem interessantes da CETEP, mas essas são o centro aí da estratégia. A Delphi, que é uma empresa do setor automotivo, o grande desafio deles era identificar em que tecnologias investir para inovar. Né? E, no caso da Delphi, a gente fez uma prospecção tecnológica, uma avaliação de tendências de evolução tecnológica no setor deles, para identificar as tecnologias mais promissoras e orientar a estratégia de gestão do conhecimento e de inovação. EDP, empresa do setor elétrico com quem a gente tem trabalhado, que também tem o desafio de perda de conhecimentos, com a saída de profissionais. No caso da EDP, a parte da estratégia são estudos de caso, né? Também usa storytelling, mas os estudos de caso a Light também utilizou para capturar conhecimento relevante e ajudar a disseminar, e lições aprendidas associadas a esses processos e a esses próprios casos, né? Para ajudar a
compartilhar e fazer a transferência acelerada dos conhecimentos dos profissionais que podem sair da organização ou que estão em processo de saída. Serasa Experian tinha o grande desafio de engajar o maior número possível de profissionais, não só na geração de conhecimento, mas na inovação, na identificação de oportunidades e necessidades junto aos clientes, ou necessidades não atendidas junto ao mercado, e gerar propostas de soluções. No caso da Serasa Experian, foram utilizadas comunidades de vendas, comunidades de prática específicas, mas também um programa de ideias colaborativo, usando crowdsourcing interno, um programa bem interessante. E o caso da Gerdau, eu vou até colocar uma tela específica do caso da Gerdau, que é um caso até que saiu na revista Exame. A Gerdau tinha o desafio de promover a troca de conhecimentos e solução de problemas técnicos entre as fábricas do mundo todo, espalhadas pelo mundo, né? Quantos tesouros escondidos em todas essas unidades? Quanto conhecimento cada equipe, cada profissional tinha, e por meio de comunidades de prática apoiadas por uma plataforma online, eles passaram a trocar conhecimento para solução de problemas técnicos, melhorias, troca de conhecimento para aplicação nos processos. Criaram mais de 26 comunidades e está aqui na matéria da Exame. Em um dos casos, conseguiram melhorar o tempo de um processo em 34%, reduzir 34% do tempo de um processo produtivo. Imaginem que tesouro isso não significou para a organização em termos de resultado. Tem um caso que eles apresentaram também, relacionado a comunidades, que foi apresentado em um evento, né, uma palestra da Gerdau, que por meio da comunidade de prática eles foram capazes de resolver um problema técnico e geraram $1,5 milhão de retorno ou de economia para a Gerdau. Mais um tesouro que estava escondido e que por meio da comunidade de prática esse tesouro foi trazido à tona, o conhecimento foi criado ali, né, na proposição de soluções técnicas e foi gerada uma solução que gerou mais de $1,5 milhão de retorno para a organização. Enfim, são apenas alguns exemplos. Certamente vocês têm alguns exemplos nas empresas de vocês. Vamos ver se alguém colocou aqui algum caso, alguma prática que já tenha aplicada na sua organização. Vamos ver aqui quem comentou. Muitas perguntas, muitos comentários. Vamos ver aqui. Rede social corporativa. O Fernando está comentando, né? Rede social corporativa, reuniões semanais de acompanhamento, de compartilhamento de conhecimento, lições aprendidas e comunidade de prática. São algumas práticas já adotadas aí na empresa do Fernando, além de alguns métodos informais. O Jean está comentando que, além de comunidade de prática, na organização que ele trabalha, utiliza-se instrutores internos, uma forma bem inteligente de aproveitar o conhecimento dos profissionais e colocar à disposição de outros profissionais por meio da educação, uma prática um pouco mais estruturada, né? Quem mais? Outros comentários. O Marcelo Yamada, tem comentários aqui, não é bem uma prática que ele está colocando. O pessoal está discutindo aqui no chat as fronteiras entre conhecimento e informação. O que mais? Enfim, algumas práticas aí que alguns de vocês já comentaram. Quem tiver alguma outra prática que já aplica na sua organização, pode comentar aqui. A gente acabou de fazer um exercício rápido aqui, que também é uma prática interessante. O uso de ferramentas de compartilhamento, redes sociais, LinkedIn, Facebook, redes sociais internas, WhatsApp para troca de conhecimento. Alguns de vocês já colocaram aqui suas identidades, seus links. Então, temos uma rede se formando aqui. E o que a gente viu até agora foi como o conhecimento pode ser um tesouro para a organização, que toda organização tem tesouros escondidos, e que, olhando para a realidade da organização, olhando para os processos, para os contextos em que esse conhecimento é aplicado, tem muitos possíveis tesouros ali a serem explorados. E vimos aqui uma abordagem estruturada para como você aproveita esse tesouro, como é que você explora esse tesouro, que é o ciclo de gestão do conhecimento, que é Impact Ador, que é de orientar para a aplicação do conhecimento e buscar capturar, mobilizar e gerar inovação para
fazer com que esse conhecimento gere valor e resultados para a organização. Vimos algumas práticas, né? Nesse tempo muito rápido não dá para comentar muito algumas delas, mas vocês já comentaram algumas. Essa discussão pode continuar depois por meio das novas conexões que a gente está criando aqui. E a última parte agora da nossa conversa é como é que nós podemos nos tornar caçadores de tesouros, né? Como fazer da gestão do conhecimento uma vantagem competitiva, uma capacidade da sua organização. Como que a gente pode aplicar alguns desses frames, alguns desses quadros que a gente viu aqui, de onde é que estão os tesouros da organização, fazer o conhecimento fluir e gerar resultado. Existem livros e livros, né, sobre isso, existem práticas, tem as nossas apresentações ali no SlideShare, tem 2 livros super bacanas que eu recomendo, né, para quem quiser se aprofundar, né, um é a maioria deve conhecer, A Criação do Conhecimento da Empresa, do Nonaki Takeuchi, alguns de vocês já comentaram aqui. Tem o livro do Cláudio Terra, Gestão do Conhecimento, o Grande Desafio Empresarial, que o Terra, com quem eu trabalhei, foi meu sócio, com quem eu aprendi muito, um dos pioneiros em gestão do conhecimento no Brasil. Se algum de vocês tiver alguma dica de livro, de leitura, de artigo, pode colocar no chat também, né? Então, tem muita literatura sobre isso, e vocês podem trocar práticas entre si, né? Mas eu vou deixar aqui um pouco da nossa visão, de forma bem sintética, sobre como a gente pode fazer da gestão do conhecimento uma vantagem competitiva da sua organização. E vou colocar isso sob 2 pontos de vista, no nível organizacional e no nível individual, né? E é super importante a gente entender que o conhecimento ele não é um fenômeno apenas individual. Ele é um fenômeno individual e organizacional. As organizações criam camadas de conhecimento e que geram valor que vai além do nível individual. O nível individual é essencial, mas não é suficiente. Os níveis individual e organizacional de conhecimento, de capital intangível, devem ser combinados. O que a gente deixa aí de orientação sobre o nível organizacional? Primeiro ponto, tratar o conhecimento como parte do negócio e não apenas como suporte. A maioria das organizações fala que conhecimento é importante, as pessoas são importantes, aprender é importante, mas a gestão da organização, a gestão do negócio, trata o conhecimento como um processo de suporte. Conhecimento não é suporte, conhecimento é essencial no negócio. Não existe processo produtivo, não existe negócio, não existe organização que não tenha o conhecimento como central na geração de valor. E como central na geração de valor, o conhecimento é parte do processo de negócio. Nós estamos acostumados, né, desde o século XIX, a trabalhar com uma visão mais industrial do conhecimento, né, e tratamos o conhecimento como suporte ao processo produtivo. O convite, a provocação, o desafio aqui, como a gente viu lá no começo, 80% do valor das empresas vem dos ativos intangíveis e de conhecimento. Será que a gente está gerenciando os 80% ou a gente está gerenciando os 20% que são os tangíveis? Então, tratar o conhecimento como parte do negócio, como parte essencial do negócio, é o desafio para vocês e para as organizações do século XXI. Segundo ponto, tratar o conhecimento como uma capacidade organizacional e não apenas individual. Como eu já enfatizei, as pessoas aprendem, as pessoas mobilizam conhecimento, aplicam conhecimento e geram valor. Mas um conjunto de profissionais competentes não faz uma empresa competente. Existem processos, existem modelos de negócio, existem práticas que são organizacionais e que são feitas de conhecimento. Então, a combinação do nível individual e do nível organizacional são essenciais para a geração de valor. E a gestão do conhecimento deve ser tratada dessa forma, para explorar esses tesouros e para que a gente transforme esses tesouros numa capacidade de gestão da organização, trabalhar a gestão do conhecimento como uma combinação de capacidade organizacional com a capacidade individual. Em outras palavras, só treinamento não é gestão do conhecimento. Só uma prática, e esse é o terceiro item, né? Pensar na gestão do conhecimento trazendo o mesmo nível de excelência em gestão que a gente busca aplicar para os processos de negócio. Se eu chamo de gestão financeira algo que tem estratégia, processos, papéis e responsabilidades, indicadores e práticas e ferramentas, né, eu não posso chamar de gestão do conhecimento
uma pequena prática, se eu faço apenas uma planilha para gestão de custos, para gestão de reembolsos, isso não é gestão financeira. Gestão financeira exige que eu tenha estratégia, processos, né? Gestão de negócios. Se eu tenho uma máquina para produzir um produto e vender, isso não faz disso um negócio, uma gestão de negócio. Se eu tiver estratégia, processos, ferramentas, indicadores e responsáveis, aí eu posso dizer que eu tenho gestão do negócio. Mesma coisa para a gestão do conhecimento. Se eu tenho apenas uma prática de compartilhamento de conhecimento, não quer dizer que eu tenha gestão do conhecimento. Gestão do conhecimento, como parte do negócio, exige uma estratégia, prioridades, exige processos definidos, práticas e ferramentas que apoiem a gestão do conhecimento de forma adequada, indicadores para eu poder acompanhar e melhorar a gestão do conhecimento, saber se ela está contribuindo para o negócio, e papéis e responsabilidades que me permitam que isso seja realmente, seja digno do nome gestão do conhecimento. Então, no nível organizacional, esses são 3 grandes aspectos que a gente considera essenciais para que vocês consigam fazer das suas organizações, né, caçadores de tesouros e gerar resultados a partir desses tesouros. E no nível individual, como indivíduos, a gente também pode contribuir para a gestão do conhecimento, né? E aí, fazendo referência ao nosso ciclo, a abordagem que a gente utiliza, primeiro, cada um de nós deve sempre buscar, para contribuir para a gestão do conhecimento, aprender e compartilhar conhecimento de forma colaborativa. A gente entender que o nível individual, o meu conhecimento, ele vai gerar mais valor se ele puder ser aplicado por mais pessoas, né? Então, conforme eu aprendo, eu posso compartilhar esse conhecimento e facilitar o aprendizado dos outros. Eu também posso aprender com os outros e facilitar, acelerar com isso o meu desenvolvimento. O segundo item, aqui embaixo, a mobilização do conhecimento. À medida que eu aprendo e que a gente aprende uns com os outros, a gente buscar ativamente compartilhar o conhecimento, fazer com que ele esteja disponível para mais pessoas, ao mesmo tempo consultar o conhecimento de outras pessoas. Tudo isso buscando o quê? Não apenas a gente ficar mais inteligente, ficar mais erudito, mas sim buscando aplicar esse conhecimento, gerar valor com esse conhecimento. O conhecimento que não é aplicado, ele não é um tesouro, ele não gera valor. Ele pode ser um tesouro trancado no baú. Como é que a gente gera resultado, aproveita esse tesouro, né? Aplicando o conhecimento. E aí, no nível individual, aplicar o conhecimento de forma inteligente, de forma a contribuir para o desempenho, facilitar a aprendizagem e gerar inovação. E tudo isso vai ficar obsoleto se a gente não tiver a criação de conhecimento e inovação. Então, à medida que a gente aprende, aplica conhecimento, gera resultado, a gente sempre tem em mente também e criar oportunidades para isso, para atualizar o conhecimento disponível, para promover melhorias nos processos, nas atividades do negócio, no próprio conhecimento da organização, e para promover, por que não, inovação, né? Identificar novas oportunidades, trazer proposições de como mudar, transformar ou mesmo revolucionar as práticas do negócio de forma a gerar mais resultado e melhores soluções. Enfim, esses são os pontos principais. Acho que deu para a gente explorar um pouquinho, né, como é que a gente encontra esses tesouros na organização. E como encerramento aqui, né, como mensagem final, quero deixar com vocês, né, a constatação que a gente tem visto em todas as empresas e organizações onde a gente tem trabalhado. O conhecimento é o grande motor da economia e da inovação no nosso mercado e no século XXI. É hora da gente parar de gerenciar o conhecimento como se a gente estivesse no século XIX e começar a realmente gerenciar o conhecimento como um ativo que é central no negócio, gera resultados e que é o grande motor para a nossa economia no século XXI. Então, espero que esses tesouros tenham vindo à tona, que com essa conversa, com essas trocas e com as conexões que a gente está formando aqui entre vocês, vocês possam aplicar esse conhecimento, não apenas ficar com esse conhecimento guardado, e ao aplicar esse conhecimento, né, encontrar os tesouros que estão nas organizações de vocês e usar esse tesouro para gerar resultado e com isso fazer da gestão do conhecimento, né, da caça ao tesouro e da utilização desses tesouros uma nova capacidade da organização, uma capacidade de gerar valor e gerar resultado para a sociedade, para os seus clientes e também, obviamente, para a organização de forma que ela evolua. É isso aí. Estourei 15 minutos no tempo previsto.
Eu não sei se tem mais alguma pergunta, mais alguma colocação. Se vocês gostaram, se ficou algum aspecto mal explorado, vamos trocar figurinha aqui, quem tiver mais um minutinho, ou tiver mais alguma pergunta, e quem sabe quem puder ficar alguns minutos a mais, a gente consegue esclarecer e iluminar um pouquinho mais o caminho aí para caça ao tesouro. Vamos lá. O Tiago, excelente pontuação, obrigado, Tiago. O Tiago está comentando aqui, admiro o grande pernambucano Paulo Freire, que dizia, não existe saber mais nem saber menos, existem saberes diferentes. Bacana, obrigado aí, Tiago. Parabéns, Beto, obrigado, Amanda. O que mais? Keila, muito obrigado, foi bastante esclarecedor. Obrigado também a vocês pela participação. Alguma outra dúvida? Eliane, obrigado. Gostei também de participar, foi meio corrido e teve alguns probleminhas na conexão, mas acho que deu para aproveitar. O Jean também está agradecendo, eu que agradeço, Jean, obrigado aí pela participação. Pessoal, então, mais uma vez, aqui na tela estão os meus contatos, os contatos da SBGC vão estar também na apresentação. Quem quiser compartilhar o seu contato com os demais participantes, coloca, por favor, no chat. Seu contato no LinkedIn, seu contato no Facebook, no Twitter, ou mesmo no e-mail, onde você preferir. Compartilhe para que vocês possam consultar uns aos outros. Eu estou compartilhando meus contatos aqui. Tem o Facebook da Impact, que é Impact Consult, o Facebook da SBGC. E lembrando mais uma vez que tem um workshop, o Fernando também colocou aqui no chat, dia 6 e 7 de outubro, uma oficina que a gente vai conduzir com a SBGC aqui em São Paulo, sobre comunidade de prática. E estou à disposição para quem quiser trocar figurinhas. É uma grande satisfação trabalhar aí com esses tesouros que a gestão do conhecimento nos traz. Então, obrigado e até a próxima. O material vai estar disponível, a gravação e o material vão estar disponível nesse mesmo site para consulta posterior. Então, muito obrigado, valeu, um abraço para todo mundo.